Boa noite a todos, turma da FATEF Polo Laranjal. Estamos aqui agora com um texto que, por falta de desconhecimento de princípios hermenêuticos, eu vou mencionar alguns daqui a pouco, fazem toda a diferença na hora de fazer uma leitura de um texto bíblico. Então, desconsiderar os princípios, desconsiderar as regras, causa o que nós estamos presenciando aí, verdadeiras aberrações por falta de dedicação aos princípios, que foram estabelecidos para a leitura do texto bíblico a respeito da disciplina hermenêutica. Vamos lá. Então, na hermenêutica, que é a disciplina dentro da teologia, que tem como responsabilidade passar para aqueles que a estudam alguns princípios básicos para se aproximar o mais perto possível da intenção do autor. Uma regra que é bastante conhecida, mas nem por isso tão bem usada assim, é que texto sem contexto é pretexto para heresia. Mas o que seria texto sem contexto? Uma outra regra também áurea da hermenêutica é a Bíblia pela Bíblia, ou a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Uma outra regra básica da hermenêutica é a seguinte: um texto difícil, ele é explicado pelos textos fáceis. Então, um versículo, ele está sempre inserido dentro de um contexto. E uma vez que eu tiro o versículo do contexto, eu simplesmente mato o autor, mato a sua intenção, e aí coloco invencionices a partir daquele versículo, sem que o autor quisesse dizer aquilo. Então, por exemplo, uma outra regra também eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. Eu não posso falar o que o autor também não quis dizer. Então, se tem uma carta escrita, esse autor com certeza tem uma intenção, ele tem um objetivo a ser atingido. E que, infelizmente, por falta dessas ferramentas, nós nos deparamos aí com verdadeiras aberrações. E eu tenho essa leitura aqui como uma dessas aberrações. Vejamos simplesmente, vamos pegar simplesmente o texto isolado, fora de contexto, sem nos preocuparmos com qualquer um desses princípios, e vamos analisar somente esses dois textos aqui. Diz assim: como caístes desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Então veja, se eu, após ter feito a leitura, que já é um erro, sem antes se preocupar aonde começa, esse texto faz parte de que contexto, quem escreveu, para quem escreveu, qual o objetivo. Se eu não tiver essa preocupação, irmão, podem ter certeza, a possibilidade de erro é quase 100%. Então a primeira preocupação que eu tenho que ter é a seguinte: Marcelo, onde começa? Onde começa essa história? Quem escreveu? Todo mundo sabe. Isaías. Nós já abordamos Ezequiel, estamos agora abordando Isaías 14. Então vocês podem ver inicialmente que aqui no início do capítulo 14 tem essas marcas, esses nomes
que quando foi feita o início da divisão, a Bíblia antigamente não era dividida nem em capítulos e nem versículos, era uma coisa só. Então, para facilitar, para que o leitor identificasse onde começa e onde termina determinado assunto, se colocou esses nomezinhos aqui. Então, está querendo dizer que o capítulo 14 de Isaías está falando aqui do livramento de Israel. Tá certo? Vem aqui no 3. Então, se eu for subir aqui, ó, 4, tá vendo? Então, se eu avançar mais um pouquinho, eu estou no verso 14, eu vou para o 13. O 13 já está nos mencionando a nós aqui, ó, que a partir do verso 1 do capítulo 13, está iniciando a fala destinada à Babilônia. Peso de Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte elevado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos nobres. Então está falando para quem? Babilônia. Então ele vai falar a Bíblia toda? Não. Então nós temos que começar a ler com calma e identificar alguma marca que delimite o texto. E o nome dado a essa delimitação é chamado de perícope. Então percebam, verso 13, ó. 13. Por enquanto nós não estamos vendo nenhuma marca. Olha, o verso 19, ó. E a Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, que é uma outra referência também aos babilônios, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Então nós vamos continuar a leitura. E aí acaba aqui no versículo de número 22. Então, a partir do versículo 20, do capítulo 14, verso 1, ele está falando do livramento de Israel. Começa, ele vem, subirei. Continua aqui, ó. E aí termina no versículo de número 23. Termina aqui, ó, no versículo de número 23. Termina o assunto aqui, o bate-papo a respeito do livramento de Israel. Agora, deixa eu pegar aqui para apagar, só para se entender. Vamos continuar nossa... Vamos continuar nossa viagem aqui. Então, o que acontece? Se antes aqui no capítulo 13, ele está falando da ruína de Babilônia, e automaticamente, no capítulo 14, ele está falando do livramento de Israel, nós temos que também entender que aí, essa parte do livro de Isaías é um contexto pré-exílico. Então, como que eu vou fazer uma interpretação de um texto se eu também não conheço a história? Em que tempo e espaço esse texto está inserido? Então, aí começa a confusão. Já não conhece regra, já tem preguiça de ler 1 ou 2 capítulos e ainda não conhece o contexto histórico. Aí é o caos completo para a exegese do texto. Então você perceba que no exílio babilônico, o nome já está dizendo, foi a Babilônia, na figura inicialmente de Nabopolassar no norte e depois Nabucodonosor em 3 lévoas, ele vai devastar o sul, é que está o contexto. Então, o que acontece? Por onde eu começo essa história toda aqui? A ruína de Babilônia. É nesse contexto aqui que começa, é aqui que começa a história. Então, o capítulo 14 de Isaías está inserido nesse contexto aqui de Babilônia. Então, essa historiazinha aqui, ela
essa história, então, ela começa aqui. Tá certo? A ruína de Babilônia. É aqui que começa. Então, peso de Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Então, a mensagem começa a ser entregue ao povo que vai levar o povo de Deus para o exílio babilônico. Então, nesse exílio vai Daniel, nesse exílio vai Ezequiel, tá certo? Então, eu continuo pelo capítulo 13, e a Babilônia, ornamento, como eu já li, continua. O capítulo 14, o início, está dentro da palavra que é dada à Babilônia, porque é a Babilônia que escraviza Israel. Então já está falando de antemão, de forma profética, que haverá um livramento para Israel. Lembrando que a profecia de 70 anos foi profetizada pelo profeta Jeremias. Ok? Então, essa perícope, na realidade, ela vai do capítulo 13, verso 1, se estende pelo capítulo 14, ok? E vai até o versículo 23 do capítulo 14. Essa é a perícope. Começa no capítulo 13, verso 1, e vai até o capítulo 14, versículo de número 23. Voltando aqui agora, no mesmo texto que foi lido sem contexto, e agora nós estamos no contexto, ele vai dizer aqui, vamos ler a partir do verso de número 9. Diz assim: o inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos os reis das nações. Então perceba que aqui, chefes da terra, rei das nações, nós estamos em um contexto terrestre, nós não estamos em um contexto celeste. Estes todos responderão e te dirão: tu também adolesceste como nós, e foste semelhantes a nós. Olha aqui novamente, nós, se referindo a seres humanos. Foi derrubada na sepultura tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Então, os irmãos, têm certeza que essa linguagem aqui do versículo de número 11, do capítulo 14, tem alguma coisa a ver com o ser espiritual? Será que os vermes de fato vão comê-lo? Será que os bichos vão cobri-lo? Só vai poder cobrir um ser humano quando parte dessa vida. Só vai poder cobrir o ser humano que vai para debaixo da terra, e não um ser espiritual, como muitos acreditam. Então é evidente que essa linguagem, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Ora, se estivesse se referindo a um ser espiritual, e principalmente a figura de Satanás, seria uma incoerência esse texto, porque ele já estava lá. Então ele não teria que subir para lugar nenhum. Ok? Então esse texto aqui é de alguém que está em posição de inferioridade. É alguém que dentro do tempo e espaço está em um local que não é o céu, porque senão ele não poderia dizer: eu vou subir ao céu, acima das estrelas de Deus, que eu acho que quase com certeza é uma referência aos anjos. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Engraçado que no texto de Ezequiel existe essa mesma sensação de um outro rei, o rei de Tiro, lá a partir do capítulo de número 28. E nós sabemos que hoje, quantos seres humanos, quantas pessoas que chegam a patamares elevadíssimos, elas acham que são deuses, elas acham que têm
ou desculpa, elas acham que tem trono. E aí, contudo, serás lançado ao inferno, ao mais profundo do abismo. E sabemos que essa palavra aqui, ela pode significar, dentro dessa expressão judaica, sepultura, tá? Ou o mundo dos mortos, na realidade, tá? Então aí existe uma questão. E a outra problemática, e aí o cristianismo ele erra muito, é eu pegar textos veterotestamentários e querer aplicar nesses textos conceitos cristãos. Então isso vai ferir algumas regras de exegese. Continuando aqui no verso 16. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem? Ora, em que parte da Bíblia Satanás é tratado como homem? Se é que o texto está falando de Satanás. Então é este o homem? Ora, o texto está falando para um ser humano. O texto está falando, provavelmente, para um príncipe de Babilônia ou para o rei de Babilônia, mas nunca a figura de um ser espiritual, Satanás, porque Satanás não é homem, ele nunca foi homem e ele nunca será ser humano. Então, é o perigo de se ter desconhecimento das regras e aí dar significações aos quais o autor não estava nem preocupado com isso. Continuando, que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Satanás fazia tremer algum reino? Eu acho que não. Continuando no verso 9. Porém, tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. E aí, continuando, porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, estiparei de Babilônia o nome e os sobreviventes, o filho e o neto. Então, o contexto, o texto dentro com a sua perícope, inserido dentro de um contexto, está falando desde o começo até o final para o rei de Babilônia, ok? E farei dela uma possessão de ouriços e alagoas de águas. Varrê-la-ei como vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. E percebe que a partir do verso 24 do capítulo 14, muda a nação. Já não se fala mais para a Babilônia, se fala agora para os assírios. Então é uma marca de que aqui, no verso 23, capítulo 14, encerra-se a profecia que foi dada à Babilônia e que se iniciou no capítulo, se não me falha a memória, 13 desse livro. Então, evidentemente que esse texto aqui, quando colocado dentro do seu contexto, não tem relação nenhuma com o ser espiritual que caiu. Aqui sabemos que temos linguagens figuradas, recursos literários que os redatores se utilizaram para tentar transmitir o nível que esse ser humano chegou, assim como foi o rei de Tiro em Ezequiel, capítulo de número 28. Então, estamos encerrando aqui e que Deus possa te abençoar desde agora para tudo sempre.